Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nesta semana, o Procon do Rio Grande do Sul suspendeu 3 produtoras da capital de venderem ingressos para eventos. A pena foi imposta porque as empresas não cumpriram a lei estadual da meia entrada. A nossa equipe foi até a sede do órgão aqui em Porto Alegre para saber mais detalhes sobre esta decisão. Acompanhe. Nós vamos conversar com o Márcio Afonso, que é assessor do Procon do Rio Grande do Sul, que vai nos explicar os motivos que levaram a essa suspensão das 3 empresas de venderem ingressos aqui em eventos no Rio Grande do Sul. Bom, Márcio, então explica pra gente quais foram esses motivos que levaram essas empresas a ficarem suspensas nessa semana de vender ingressos. Preliminarmente, nós fizemos uma notificação para as empresas solicitando a sua adequação à nova legislação. Como nós tivemos um grande número de denúncias, no sentido de que a legislação não estava sendo cumprida, tomamos essa medida para que as adequações necessárias fossem realizadas, né, e os direitos dos consumidores, né, em especial esse de que se trata o desconto da meia entrada, fosse assegurado. Certo, eu queria que tu explicasse então essa legislação, que é a nova legislação, o que ela diz que é diferente da antiga. Nós tivemos agora uma adequação, então o que acontece é que todos os estabelecimentos, né, que oferecem esse tipo de evento devem oferecer 50% de desconto para os estudantes. Há algumas regras a serem estabelecidas, que são para todos os estudantes de até 15 anos regularmente matriculados em instituição de ensino e também para aqueles, né, dos 16 até os 29 que estejam nessa condição de estudante e devidamente inscrito no cadastro único. Quais tipos de evento entram nessa legislação e é para todos os dias da semana ou são dias específicos? Não, são para todos os dias da semana. Temos uma pequena restrição que são para as áreas VIPs e áreas especiais, né? Mas a princípio todos os espetáculos estão abrangidos por essa legislação. Certo, as empresas alegaram que estavam seguindo a legislação municipal e por isso não seguiam a estadual. Qual é a diferença entre as duas leis e por que elas estavam erradas nesse sentido? Não havia erro. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós, a partir do momento que nós temos uma lei estadual, ela se sobrepõe à lei municipal. Com essa alteração da legislação estadual, né, nós temos ali um artigo que é específico, que não se aplica à lei estadual, quando a lei municipal for mais benéfica ao consumidor. Nesse caso, né, nós provavelmente devemos ter uma alteração na legislação municipal para que não haja esse conflito, né, mas isso não nos diz respeito. A gente simplesmente aplica a legislação e aí a gente fica a critério do legislador. Certo, das 3 empresas, Opus, Opinião e Time for Fun, 2 já podem vender ingressos, voltaram a poder comercializar, né? Como é que ficou? Como é que foi essa negociação depois da notificação e depois da suspensão? A empresa Time for Fun nós não fomos procurados ainda, né, mas nós já temos uma informação preliminar de que eles estão se adequando. E as outras 2 produtoras nos procuraram para tomar ciência efetivamente do procedimento como um todo, e nós fizemos a orientação do procedimento que seria adotado, caso ou persistisse o descumprimento, e eles fizeram um compromisso de ajustamento de conduta e já estão liberados para efetuar as vendas regularmente. Certo, essas foram denúncias que vocês receberam, né, dos consumidores, reclamações que vocês foram recebendo até que motivaram o trabalho nesse sentido da suspensão. Que outros tipos de comércio estão recebendo também reclamações do Procon que vocês estão começando a estudar as empresas? Nós estamos fazendo uma verificação aí com relação à questão dos cinemas, né, e da questão dos espetáculos teatrais. Essa verificação ela já está acontecendo e nós vamos esperar os próximos dias para ver qual é a postura administrativa que nós vamos tomar. Se vai ser notificação ou abertura de processo ou, enfim, ou eventual outra medida cautelar no sentido da proibição da venda dos ingressos, caso haja o descumprimento da legislação. Certo, e se a empresa for flagrada, uma empresa que for suspensa de vender ingressos, for flagrada vendendo ingressos, é cabível de multa? Como é que fica essa situação? O procedimento que suspende a venda, ele é cautelar, ele é preliminar. Então a gente faz essa tentativa de adequação do fornecedor, mas havendo descumprimento, a gente persiste no processo administrativo e ao final dele pode sim haver a imposição de uma sanção pecuniária, no caso. Os vereadores da capital aprovaram nesta semana uma moção de repúdio à PEC que propõe a redução da maioridade penal. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.
Foi a discussão do dia na sessão plenária de quarta-feira. Os parlamentares se alternaram na tribuna entre favoráveis e contrários à moção de repúdio à proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal. O tema polêmico fez com que alguns parlamentares enfatizassem a posição pessoal e não a da bancada ao votarem favoráveis à moção. O texto foi aprovado com 12 votos a favor, 6 contrários e 7 abstenções. Autor da matéria, o vereador Alberto Kopitschek avalia que a redução da maioridade penal não conteria a criminalidade no país. Nós precisamos de um efetivo plano nacional para valorizar os policiais, para reformar o sistema prisional, né, soluções que garantam recursos, né, e a modernização das nossas polícias. E não simplesmente jogar na mão do crime organizado de um dia para o outro 35 mil jovens, que é isso que essa lei vai fazer, tirando de um sistema que tem problemas, mas que tem uma taxa de reincidência de 20%, que é a fase, e jogando para o sistema prisional, onde a taxa de reincidência é de 75%. O crime organizado ele trabalha com adolescentes de 16, 17 anos pela questão da imputabilidade penal. E neste caso vai reduzir para 14, 13 anos de idade, e nós estamos sempre procurando trabalhar nas consequências e não na prevenção, na profilaxia. A redução da maioridade penal não resolve o problema, por essa razão nós apoiamos a moção de repúdio apresentada pelo vereador. Um dos votos contrários à moção foi do vereador Reginaldo Pujol. A comunidade brasileira, 80% da comunidade brasileira, 84% consultada, se manifesta a favor da redução da maioridade penal. Afinal, o jovem de 16 e 17 anos vota nesse país, decide o destino da nação, decide o destino do Estado e é inimputável quando é utilizado, por exemplo, pelo traficante, que utiliza ele como aviãozinho para fazer o tráfico de entorpecente. É possível ser inimputável um jovem nessa circunstância? A proposta de emenda constitucional, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal, está em análise por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. 5 de junho é lembrado no mundo inteiro como o Dia do Meio Ambiente. Por isso, no quadro Momento Cidadão de hoje, nós vamos representar a reportagem que fala sobre o projeto Teia Orgânica. Trata-se de um site criado para mapear produtores e fornecedores de alimentos naturais. Acompanhe. A senhora vem aqui na feira procurando o quê? Produtos orgânicos, é isso? Sim, produtos orgânicos, né? Que sem agrotóxicos, pelo menos, o que a gente pensa que é, né? Orgânicos, porque eles são puros e saudáveis. Eu venho quartas e sábados. Eu busco alimento saudável, que respeita o solo, o meio ambiente e a minha saúde. Se não fosse a feira, a senhora ia sentir dificuldade de onde encontrar esses produtos? Sem agrotóxicos, né? Não, no supermercado até tem, né? Tem alguma coisa no supermercado, mas eu prefiro vir na feira. Eu sei que tem um lá na Redenção, mas fica distante da minha casa. Eu não moro aqui, né? Eu moro em Santa Catarina e lá tem um agricultor que é conhecido na região, assim. Então lá eu compro bastante com eles, são vários, assim, alguns da região. Mas aqui é sempre essa feira porque é pertinho de casa, é que minha mãe sempre vem há anos. Cada vez mais pessoas se preocupam com os hábitos alimentares. Os produtos orgânicos são produzidos sem nenhum tipo de agrotóxico e é possível encontrá-los em algumas feiras tradicionais da capital. Mas fora desses espaços, saber onde comprar orgânicos não é tão simples assim. Foi a partir dessa dificuldade que Guilherme e Carolina criaram uma ferramenta online para facilitar a busca de produtos orgânicos. O Teia Orgânica funciona como uma ponte entre consumidores e produtores. Eu ia para a internet pesquisar por isso, no Google, ficava o tempo inteiro ali procurando. Tem que ter um restaurante que se preocupe com isso, né, que priorize alimentos orgânicos, e eu não encontrava, né? Então eu surgi, vou criar uma ferramenta que junte tudo isso e que facilite para as pessoas que tenham a mesma necessidade do que eu. Nós vamos atrás de informação, a gente mapeia quem trabalha com orgânicos em toda a cadeia produtiva, busca informações sobre o universo dos orgânicos e coloca isso tudo dentro do site de uma forma bem palatável para o consumidor, facilitando o processo de compra dele e facilitando a conscientização dele sobre esse modo de cultivo. Para ter os estabelecimentos e áreas de produção mapeados no Teia Orgânica, é necessário uma contribuição mensal.
São oferecidos 4 tipos de pacotes, com planos para 6 meses ou 1 ano. Os valores variam de R$15 a R$100 por mês. A gente tem uma aceitação muito grande por parte de quem trabalha com orgânicos. Eles enxergam na ferramenta um colaborador para o trabalho deles, né? E essa era uma preocupação nossa de certa forma, representá-los, né? E a resposta que a gente está tendo é que sim, a gente está conseguindo fazer isso. A Feira da Biodiversidade aqui do bairro Menino Deus é uma das que oferece só produtos orgânicos para os consumidores há 15 anos. Esse local já está mapeado na Teia Orgânica e a cooperativa da Dona Marinês, que fornece produtos aqui na feira, também já aparece na Teia Orgânica. Dona Marinês, como que é a vida de quem tem que vir para a feira aqui para vender seus produtos? Como é que é a vida de quem vive no campo? Olha, eu digo assim que no campo a gente tem qualidade de vida. E aí, como que vocês enxergaram essa iniciativa da Teia Orgânica de fazer essa ponte entre o consumidor e entre vocês, que às vezes têm essa dificuldade de se encontrar esses produtos? Então, como que foi para vocês isso? Vocês que já têm a página lá, né? Como que foi isso? Olha, eu digo assim que a Teia veio de encontro, né? Aquilo que nós, né, precisávamos e aquilo que o consumidor precisa, né? Agora o consumidor, né, que procura, né, um produto orgânico, né, ele é só, né, entrar no site da Teia, né, que vai ter todas as informações, né? E também pode conhecer as propriedades, né, onde é produzido os alimentos. Acho que é fantástica essa iniciativa. No primeiro momento era uma necessidade pessoal, mas depois que eu fui conversando com os produtores, começou a se tornar uma teia mesmo, né, que venha beneficiar a todos. Por exemplo, quando eu encontro ali uma empresa, a indústria que produz sucos, né, ela compra esse insumo de um produtor que trabalha de forma agroecológica, biodinâmica, que produz orgânicos, né, ele acaba consumindo desse produtor, ajudando essa agricultura familiar aí, né, e beneficia a cadeia inteira como um todo. O trabalho da Teia é um trabalho importante porque ele acopla, né, ele junta o nosso trabalho e reforça, fortalece o nosso trabalho. Isso é super interessante. Nós não temos a pretensão de acertar sozinho. Queremos fazer com a Teia, com outros tantos que tornem-se parceiros nossos, principalmente os consumidores. E como que os produtores viram essa iniciativa do Teia? Viram com bons olhos, eles ficam alegres, eles são receptivos, eles abrem as suas moradas, abrem os seus sítios, pequenas áreas produtivas, para que a Teia, né, em todos esses espaços se façam presentes. Em um mês de funcionamento, o Teia Orgânica já conta com 120 mapeamentos e outros 45 estão em andamento. Depois da região metropolitana, o objetivo é mapear o fornecimento dos produtos orgânicos no interior do estado. O endereço da página é teiaorgânica.com.br. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!